Estamos aqui mais uma vez, eu estou, né, mais uma vez com aquela série que eu estou fazendo aí, do bate-papo, né, que é digamos assim, bate-papo filmado, porque não é uma entrevista que eu não sou profissional. E hoje estou com um músico aqui de uma longa carreira, que morou fora, inclusive, chamado, apelidado, né, conhecido como Zé da Gaita. Vou vender minha casa lá no Sampaio. Vou trazer a nego, neném e o papagaio. Vou viver numa boa junto dos bacanas. Adeus Padre Miguel, Honório Gurgel. Adeus Chapeirinho, Vila Rosário. Zona Sul vou curtir a vista pro mar. Trabalhador suburbano, chego tarde em casa, bem depois do jantar. Não dá mais tempo pra amar. Ai, ai, ai. Vou montar bangalô, luz do luar, ser parte integrante dessa paisagem. Vou viver numa boa junto dos bacanas. Em Copacabana tudo é bacana. Cerveja e batucada no bar do Calçadão. Fico muito à vontade, ando só de calção. Trabalhador suburbano, chego tarde em casa, bem depois do jantar. Não dá mais tempo pra amar. Ai, ai, ai. Vou viver numa boa junto dos bacanas. Vou viver numa boa em Copacabana. Vou viver numa boa junto dos sacanas. Em Copacabana, vou viver numa boa junto dos bacanas. Tudo bem, Zé? Tudo ótimo. E aí, Zé, conta pra nós aí como você teve a influência musical, aquele tino que deu pra você tocar música, sua carreira e suas primeiras bandas que você tocou. Bom, eu comecei com os anos 60, já que eu sou adolescente nos anos 60, que coisa boa. E nos anos 60 era a pílula anticoncepcional sendo inventada e a música pop. O seu elemento maior foram os Beatles, são os Beatles. Os Beatles, então, ou você ganhava uma prancha de surf, no meu tempo, ou uma guitarra. As guitarras, eu ganhei nem uma coisa nem outra, eu ganhei uma gaita. A gaita, para mim, começou ali, Love Me Do, Beatles, 1962, 63. Agora, depois que eles abriram essa porta, vieram os Rolling Stones. Sim, inclusive eu tenho um livro lá e você com o Mick Jagger e o Keith Richards no Copacabana Palace, se eu não me engano, não é isso? É verdade, é verdade. Como... Eu morava em Copacabana, é uma história. E na rua Santa Clara, muito pertinho do Copacabana Palace, onde eles estavam hospedados nessa ocasião.
1968, isso. Dezembro de 68. E eles, de carne e osso, os Stones são essa coisa extraordinária, mas carne e osso, Keith ali, Anita Pallenberg e Mick Jagger e Marianne Faithfull estavam ali curtindo uma onda legal, e inclusive deram voltas pelo Rio de Janeiro, pela praia. A praia era só um calçadão, né? Não tinha, era só uma via em 1968. Agora, curiosamente, os Stones já estavam com Beggar's Banquet, que é um disco extraordinário. Sim, então você também começou sua carreira tocando em bandas de bailes, não é isso? Exato, eu comecei fazendo covers dessas canções todas que eu citei, que eram as mais bonitas, na minha opinião. E uma coisa importante de retratar é que eu comecei a falar inglês muito cedo. Na Rua Santa Clara havia a biblioteca Thomas Jefferson, né? E ali o Ibeu, com a sua biblioteca também. Você morava lá na Rua Santa Clara? Eu morava na Santa Clara, morei uns 30 anos. Tal. E depois, o inglês para mim como cantor, o inglês para mim é extraordinário. Todas as canções podem ser cantadas em qualquer língua, mas o inglês foi feito para o rock and roll, que você citou há pouco. Entendi. Em 1972, você viaja para a Europa, vai morar na Europa. Exatamente para Lisboa, com meu pai. Fomos para lá, e depois de um certo tempo, Espanha, França. E quando eu cheguei na Inglaterra, é que ficou bom. Eu vi os primeiros concertos, eu assisti, por exemplo, Made in Japan, do Deep Purple, e Rory Gallagher, no seu auge. Esses guitarristas com que eu me identifico. E o The Who, né? O The Who também, com o Keith Moon, aquela formação dos anos 60, 70. E, é claro, o Led Zeppelin. Sim. Aí você passa uns anos na Europa e você retorna ao Brasil, certo? E quando você chega ao Brasil, você toca gaita por quê? Quando eu chego no Rio, o sucesso é Secos e Molhados e todas essas bandas brasileiras. E eu formei um grupo, nessa época, já conjuntos, para tocar esse tipo de material. Até surgiu o Flamboyant, em 1976. Sabe? O Flamboyant foi uma banda de blues. Basicamente nós tocávamos Statesboro Blues, Rolling and Tumbling. E eu fui puxando muito para o lado dos Stones. Eu sempre, como cantor, gaitista, eu gostava de Rolling Stones e gosto e amo demais. O Flamboyant veio do Peso, que você gravou gaita. Isso, né? Exato. O Peso, Luiz Carlos Porto, extraordinário cantor, na minha opinião, o Rod Stewart brasileiro. Ele se destaca da banda e automaticamente eu já tocava com os meninos e através de toda aquela turma do rock and roll carioca. E surgiu o Flamboyant com uma banda de blues que não aconteceu. Depois que a banda teve Celso Blues Boy, quando eu reformei a banda, né? Os conjuntos vão até em 79 eu vou de novo para a Europa. Em 76 você tocou no Festival de Saquarema? Foi também, claro. Exato. Flamboyant com a Ângela Rorô. Fizemos também Ângela Rorô, eu quero mandar um beijo. E parte das Frenéticas, etc. Foi um festival extraordinário. Em Mato Grosso, Made in Brasil, Raul Seixas com aquela guitarra 355 dele, rock and roll pra caralho. Mas em 79 é a The Police, é o New Wave, é o Clash, que eu gosto muito, etc. Para o que aconteceu, U2, digamos também, o próprio U2, para os anos 80, quando eu chego, Seco Voador. Sim. Por que esse apelido de Zé da Gaita? Como surgiu? Porque eu me chamo Antônio José, mas como eu não sou cantor de fados, eu optei, o meu irmão me chamava de Zé, meu pai também, minha mãe. Aí, Antônio José talvez fosse muito grande. Aí, Zé da Gaita, porque eu fui um dos primeiros a tocar a gaitinha de boca. A minha gaitinha de boca
Isso Aqui tem o 4, Mãe Lá, etc. O blues também é uma parte fundamental, né? Fundamental porque o blues teve filhos bastardos e um deles é o rock and roll. Você se considera mais rock, mais roqueiro ou mais bluseiro? Rock and roll, ainda mais o Chuck Berry. Eu quero mostrar para vocês que eu carrego a bandeira do Chuck Berry. Coitado, ele com 90 anos não vai querer que ele toque aquela coisa que ele tocava com 20 e poucos anos. Mas o Chuck Berry para mim também foi um grande incentivo na carreira quando eu o assisti várias vezes ao vivo. Porque eu acho que isso aqui é interessante lá em Londres e em Paris, em New York. É você vê os artistas, Lou Reed, etc., e o underground New York City, de toda essa coisa, e Londres. Londres sempre para mim será, não é à toa que foi eleita a cidade mais é Londres mesmo. Londres 72 era uma coisa, 75 era outra, porque já havia crise do petróleo e aqueles atentados em Queensway. Aí você, eu me lembro de uma revista na época que falava que você era considerado a melhor harmônica da América do Sul. Revista de época. Fiz uns trabalhos ótimos. Por exemplo, O Hino da Bandeira, em 1970, era um filme, um pequeno filme, eu ficava orgulhoso disso, porque aparecia nos cinemas, Cinema Rian, Metro, etc. Era o Hino da Bandeira e eu gravei coisa e tal. E depois o editor lá botou uma criança sentada fazendo. Achei lindo aquilo, lindo. Assim como o meu querido Alceu Valença, eu gravei com ele, e ele simulou a gaita, que é uma gaita Andar. Quero mandar também um grande abraço ao Alceu e ao Odair José. Odair José, eu sou fã de carteirinha. Também toquei com ele nesses anos 70, extraordinário. Sim, você optou, segundo eu sei, de não fazer rock autoral. Você fez um compacto nada disso. Não, eu tenho umas canções que, como Suburbano, né, eu tenho Meu Sonho, Chofer de Táxi. Chofer de Táxi, por exemplo, seria ideal para Blitz, que é uma das bandas que eu gosto, né? Eu gosto muito de Evandrinho. E eu gosto dos Mutantes. Às vezes eu fico chateado de ler que a Rita Lee, por exemplo, se chorou quando saiu. A melhor coisa que ela fez foi ela ter saído dos Mutantes, porque ela fez um trabalho extraordinário. Essas bandas eu gosto. Eu gosto muito do rock brasileiro. Gosto muito. Tudo foi tirado dessa fonte que eu citei há pouco, ou não, de Howlin' Wolf, de Willie Dixon e do blues. O blues é muito grande. É o pai, né? Do rock. É o pai e a mãe. Digamos assim. É verdade. E você formou uma banda também que tocou o Geraldo Darbelim, depois justamente. O Celso Lorbán chegou a tocar com você. Foi um dos primeiros lugares extraordinários em Copacabana, tudo em Copacabana, ali na Praia do Júnior. E na Praia do Júnior, ali na Barata Ribeiro, um lugar chamado Apalusa. Era muito legal, porque você tocava toda noite. Eu acho que os clubes, você toca, como o Salão. Western, né? O antigo Western. O Western também. O Western já seria 82. Exato. Vamos dar esse pulo, então, portanto, 1982, 83, o Western era o lugar. Lá eu assisti os Paralamas, que é uma banda também que eu gosto e tal, porque adorava o Police também. E eles tocavam ambas as coisas. O Herbert, ele sabia tanto o material do Police quanto o próprio material dele, o Herbert, né? Enfim, eu realmente gostaria de deixar bem claro que desde o tempo do baile eu fazia as músicas que você ouve na rádio, que é o que dá dinheiro, é você tocar para as pessoas se divertirem. Você é um entertainer, não vai lá chegar que você é o Mick Jagger, porque você não é. Não vai lá chegar que você é o Rich Blackmore, você não é. Você está ali para entreter as pessoas. Então você não pode chegar às vezes com um trabalho autoral nesses clubes. O pessoal já nem ouve você, né? Quando acaba a música, pelo menos eles possam tilintar os cubos de gelo nos seus copos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a música brasileira é um outro departamento. Sim. Então, né? E o rock brasileiro também é um outro departamento. Agora, o meu departamento é a música americana. Vamos deixar bem claro isso. Eu falei da Inglaterra, etc. Mas a música é americana. Você gravou aquele compacto em 83, que tem o Suburbano, né?
Suburbano Foi. e loteria. 83. Bom, estourou. Foi muito legal. Foi muito legal. Aquilo é inspirado totalmente em Stones, em Lou Reed, né? Mas a música é inspirada no suburbano em quê? No trabalhador suburbano mesmo? Claro, não. Eu fiz um rasgo. Eu acho que eu estava vendo um filme do Charles Chaplin, ou de um gênio qualquer, um Picasso da vida. E eu bolei aquela historinha. Na verdade, é o cara que ele vende a casa dele para morar na favelinha, lá em frente ao posto 6. É isso, a música. A música é isso. Ele vai morar numa boa junto dos bacanas, que os bacanas dizem, estão lá. Em 83, você tem uma ideia fabulosa para a época. Um ótimo época. Que é montar o Zé Ru. Exatamente. O Zé Ru foi um sucesso extraordinário de 4.000 pessoas num circo voador antigo. 4.500. Você ficava tocando no palco, depois tem um cara do teu lado ali, ou uma mina. Né? Aí você botava gente, era legal. Era muito legal. Os anos 80 foram extraordinários pro rock. Como é que não só meu, como o rock brasileiro. Como é que você conheceu o grande Fernandinho Magalhães? O Fernandão. O Fernandinho Magalhães foi muito legal. Ele tinha a sua banda num apartamento no Leblon, ali. E eu sou muito amigo de Maurício Valadares, que morava, eu ainda moro, aliás, desculpa, nesse mesmo prédio, e no quarto andar, o quinto andar. E ele, o outro automóvel da cozinha, dava para escutar. Aí quando eu fui tomar um negócio da cozinha, eu escutei aquele rock and roll bravio, de uma banda ensaiando num quarto, assim, num apartamento. Então, muito bom, a gente ficou ali conversando e tal. Dá mais um, né? Aí, eu falei, Maurício, eu quero conhecer esses caras. Quem são esses caras que estão tocando aí, rapaz? Eu já era um músico formado, eu já tocava guitarra e tal. E ele me apareceu, Fernando Magalhães. Fernando Magalhães, um dos maiores pessoas, uma das pessoas mais lindas que eu conheço, um guitarrista extraordinário. Ele é um Marshall para mim. Aí, ele tal, aí eu me lembro até das músicas que eu tinha um violão lá, ele pegou a guitarra dele, não sei lá. Eu sei que a gente começou a se ver, ficar muitos amigos naquela casa, naquele apartamento, lindo, mãe, pai, os irmãos, corredor, aqueles vários quartos, e portanto um era um estúdio. Muito bem, ele foi tocar contrabaixo comigo, eu, ele e Paulo Futura. Paulo Futura na bateria, ele no contrabaixo no Parque Guinle. Ele já tocava tudo de guitarra e de contrabaixo. É um músico excepcional. Isso em 82. Estamos nessa época aí, anos 80. Extraordinário. A uma lotação do Circo Voador até hoje é sua, com 4.500 pessoas. Jussá, né? Não, a gente um beijão para ela também. Maria Jussá, grande Maria Jussá. 4.500 pessoas, isso está registrado. E hoje em dia o circo não tem mais capacidade para isso. Então aí você entra com o Zé Ru. E como foi a ideia de chamar o Guto Goff para bateria e o Frejá para guitarra? Não, todo mundo é a mesma coisa. Não tem essa de chamar ninguém, não. Não era o Luiz Antônio Melo. Era a mesma turma, né? Mesma turma. Lacombe e eu. E Frejá. E Guto. E Fernandinho, exatamente. Porque eu havia quase que... Eu me lembro da situação. Eu apresentei a eles em Ipanema, né? Eu apresentei Fernandinho Magalhães ao Roberto, que estava na formação do seu conjunto. E foi muito legal naquela época. Ele é um extraordinário guitarrista e nós tocávamos muitos Stones e The Who, isso tudo que eu falei há pouco, né? Então, aí você chega a gravar nos discos de estúdio do Barão na época do Cazuza, né? Largado no Mundo. Cazuza. Largado no Mundo, né? É uma das faixas do dois, mas você não chegou a gravar mais nada, né, com eles. O carrinho dele, um Fiat, sempre muito legal. Ele era um tourinho, né? Uma coisa muito legal. E ele só falava coisas alucinantes. E foi gravado um violão ali, a gaita ali. Eu acho que ele chegou depois, nós fizemos a base e chegou com o Zeca, Ezequiel. Então foi uma época extraordinária. Nessa mesma época, eu queria até citar isso, eu gravei com o Raul. Eu gostaria até de saber, não sei, Sérgio Dias na guitarra e produção do Gastão Lamonier, sabe? Falecido. E Raul, eu gostaria de saber, talvez, eu vou saber, né, dessa gravação. Eu já falei, inclusive bati uma vez, né? Lula
eu te conheci, então, portanto, no Circo Voador, não foi? Tem até uma foto do negócio. Parece, ali era extraordinário, como eu te falei, era uma bagunça muito bem feita, aqueles camarins ali atrás do palco, embaixo também, e shows com, por exemplo, Tim Maia é um negócio, Tim Maia é um show que ele foi ao show, ele foi, sentou do meu lado e tal. Bom, o Circo Voador, para fazer o Zé Ru, foi, portanto, voltando, o Luiz Antônio Melo, o Lacombe e a Rádio Fluminense, portanto, juntamente, né, com a Jussá, Maria Jussá, filha da Jussá, ela, minha doida, ela acreditou no negócio. E houve uma maciça divulgação. Eu me lembro que foi um mês ali, a rádio, etc, etc, e foi um sucesso extraordinário. Nós tocamos The Who. Por quê? Porque o The Who naquela época, já tínhamos perdido o Keith Moon em 1978, e em 83 eles estavam novamente pendurando a chuteira. Pitalcha perdendo a sua cabeleira. Pitalcha para mim também é um ídolo, gostaria de citar, Jimmy Page. E a ópera Tommy foi um sucesso ali. Fizemos alguns e tal. Agora o The Who não foi, na minha opinião, aquele sucesso no Brasil de vendagem comercial, como eu disse há pouco, os Beatles ou os Rolling Stones. Sim. Os Rolling Stones é um capítulo à parte. Rolling Stones é um capítulo à parte. Então tá, você gravou com o Barão, chegou a fazer alguns shows ao vivo? Foi com outros artistas também, Ojeriza, Alceu Valença, fiz uma excursão com Erasmo Carlos em 85 pelo Nordeste, muito legal, substituindo o insubstituível Rick Ferreira, eu e Pedrinho Lima. Pedrinho é um grande guitarrista que eu aprendi a tocar com a Bolha, eu citei há pouco, né? Esses conjuntos de baile. O baile é fundamental. O baile é fundamental. Eu acho que você tem que tocar as canções fundamentais, que são não 40, são 400. Na gaita, tu pode dar uma palhinha das suas influências da gaita? Claro, quem são, claro. Quais os nomes das suas influências da gaita? Existe, nos primórdios da gaita, existe o Sonny Boy Williamson, né? Que foi um gaitista extraordinário. É uma coisa interessante no Sonny Boy Williamson. E ele... Grande Zé. Zé, em 1985 você parte para um projeto. Quem realmente fundou a Midnight Blues Band? Olha, a Midnight Blues Band é uma ideia nossa, mas eu creio que partiu do fato Guto Goff, extraordinário Guto, percussionista. Ele e eu, nós tocávamos assim no apartamento dele, em Copacabana também. E nessa época o blues estava florescendo, digamos, com Robert Cray, né? O blues tem que existir, né? E nessa época o blues para aí foi aquilo, né? Foi muito interessante até um certo ponto. Eu gostava muito de tocar Muddy Waters, né? Eu gostava muito de tocar essas coisas aqui, ó.
Que é o blues. A coisa foi partindo talvez do The Commitments. Aí eu já acho super interessante. Mas eu fazia já esse material com a minha banda, sabe? The Commitments. The Commitments seriam o soul music. O blues deu esses filhos bastardos, que é a soul music. Então, Wilson Pickett, por exemplo, né? Wilson Pickett, Sam Dave, né? E toda essa música americana. Eu acho que tudo é música americana. Mesmo os Beatles, né? Tinham essa super influência de Buddy Holly e Everly Brothers, Little Richard. Sim. E a música americana também influenciou a Jovem Guarda, que nós não citamos, mas que eu considero um movimento extraordinário, carioca e paulista, e que foi lindo. Aqueles programas todos eram aulas. Você assistia na televisão um artista tocar, você sabia que ele estava fazendo um Mi maior, um Dó, né? Sabe? E era muito legal. Jair de Taumaturgo, esse cara, ele era, né? Na América foi aquele jockey que gostava dos Beatles, né? Enfim. Bom, A versão em português, é isso que você quer dizer, essa composição toda, né? Então, olha só. Eduardo Araújo, né? Sim. Ele toca gaita, ele gosta da country music. É muito legal isso. Continua. O pessoal trocava até os nomes, botava o nome em inglês, né? Como Fábio Era Júnior Rossini Pinto, o grande Rossini Pinto, esse cara sabia fazer essas versões. Renato Seus Bloquetes também, uma banda do caralho. Os Fevers, né? Inclusive você tem música, tem um EP gravado com os Fevers, né? São ótimos. Quero mandar um abraço para Claudinho dos Fevers. toda essa rapaziada dos Fevers. Eu ia fazer uma pergunta que todo mundo me pergunta, pra eu te perguntar. Você é mais fã do Rolling Stones ou do The Who? E fica difícil, é uma balança brava, né? Porque eu falei dos Beatles, né? Os Beatles estão aqui. Então, aí os Stones, quando copiaram tudo, aí os Beatles acabaram, para bem de certos músicos. Aí, quando eles acabaram, os Stones e o Who fizeram o Led Zeppelin. Então, eu não sei o que eu gosto mais. Eu não sei se eu gosto mais do filho ou da filha, né? Seria mais por aí. O que você espera da música? Não. Atualmente, pro cenário novo, você tem alguma... Olha, o Keith já falou que a música atualmente está muito chata. Ele pode falar isso porque ele está lá no trono dele. Eu não diria isso. Eu não diria que porque a minha filha tem 15 para 16 anos e ela escuta músicas agradáveis, algumas agradáveis. A melodia. O que não existe mais são as guitarras. Não existe mais Jimmy Page. Não existem novos guitarristas. Não existiu até agora um Jimi Hendrix. Quem se formou na escola de Jimi Hendrix? O Jimi Hendrix criou uma escola. Quem se formou? Eu diria, claro, Paul Gilbert, Malmsteen, Ray Vaughan. Blackmore, todos esses caras são ótimos. Ray Vaughan. Sabe? Agora, o Brasil assimilou isso tudo, porque nós temos a nossa guitarra baiana, nós temos essa coisa. Então a guitarra espanhola, ou a guitarra sèche, como eu francês, mesmo acoustic guitar. Mas você tem alguma esperança do rock no futuro? Rock nacional? Tem, claro, rock... porque tem uma mudança. Quem foi Beethoven? Roll over Beethoven. Houve um hiatus aí. Temos que dar o tempo ao tempo. Para os nossos netos, talvez. Qual foi a sua sensação ao conhecer o Jimmy Page e poder bater um papo com ele? Foi extraordinário. Você lembra, né? Nós nos encontramos na Lapa. Eu, com aqueles tickets, você num táxi. Você que eu tô falando é o Lula, hein, rapaziada? Lula Zeppeliano. O Lula Zeppeliano já conhecia esse tal de Jimmy Page e falou, vamos lá, vamos nessa. Subimos. Era o churrasco. Santa Teresa naquele churrasco. Chegamos cedo. Antes das 10, para mim é cedo, claro. Não é que daqui a 10 minutos surge aquela escadinha e
pude conversar um pouquinho, é claro, só com o Jimmy. Eu gostaria de ter falado muitas coisas, por exemplo, filmes que ele fez, né? Com o Brian Jones, ele tem uma trilha sonora, como músico de estúdio, ele era muito requisitado e tocava tudo. Ele toca samba, ele toca qualquer coisa, ele toca rock and roll, ele toca... Esses caras sabem. E o Jimmy Page, com a gente tocando, o Black Dog também estava lá, uma banda também extraordinária, de cover aqui no Rio de Janeiro, sabe? O Black Dog, nós estávamos lá com o violão. Quando ele ouviu a gente tocando aquelas canções, é que foi extraordinário, porque esse material todo que nós falamos sobre Led Zeppelin, isso é para a eternidade. Não são músicas descartáveis. Você não pode descartar Thank You, você não pode descartar Stairway to Heaven. Stairway to Heaven é um madrigal. Vamos tocar um teminha aí para finalizar esse bate-papo? Fiz uma pequena homenagem ao Led Zeppelin. Essa música Friends, né? Esse é o grande Zé da Gaita mandando Brown Heart também, né, do Led Zeppelin. Pra finalizar, Zé, quais os seus Led projetos? Zeppelin Forever. Pra finalizar esse bate-papo, quais os seus projetos futuros? É verdade, eu tenho muita vontade de fazer o Led Zeppelin, mas ainda não encontrei um cantor à altura, né? Mas eu tenho tocado muito, quero dar um abraço aos meus músicos agora. Eu com o Mauro e com o Adriano Vieira, músicos da melhor qualidade, eu tenho meu trio. E eu tenho feito esses shows nos lugares, são os mesmos lugares de sempre, digamos. Faço Saloon, Punks, Mônica, em Vargem Grande, enfim, esses lugares todos. E levantando a camisa do rock and roll. Deixar bem claro que é Chuck Berry, 90 anos. Quando eu tiver 90 anos, não sei se eu vou estar tocando. Um abraço. Um abraço para os seus fãs, né? Um abração.